E aí, galera, beleza? Professor João na área, venho trazer para vocês um resuminho sobre conjuntos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a representação que a gente tem de conjuntos? Então eu tenho três tipos de representação. Eu tenho uma representação que nós chamamos de enumeração. Nós temos uma representação chamada de diagrama e nós temos uma última representação chamada de linguagem simbólica. Então, como assim, professor? O que são elas? Então, se eu pego aqui, ó, uma representação por enumeração. Então, eu pegaria aqui e falaria assim, ó, estou criando um conjunto A, por exemplo, que vão ser os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vai, de 1 a 5. Se eu fosse representar isso por enumeração, está pronto. O meu conjunto é representado por uma letra maiúscula e entre as chaves eu listo todos os meus elementos com vírgulas. A partir dessa representação por enumeração, nós também podemos representar por diagramas, chamados também às vezes de diagramas de Venn. Então eu poderia pegar o meu conjunto A, fazer um círculo, um quadrado, que me deixa mais confortável, mas se for para representar, né, de acordo com as normas do diagrama de Venn, é um círculo. E a gente coloca aqui, ó, eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4 e o 5. Pronto. Então isso é um padrão, pessoal. Todo mundo vai representar conjuntos com um círculo e seus elementos vão ser, né, inseridos dentro desse círculo aí com pontinho, só para mostrar que cada um é um. E quando a gente tem uma representação por linguagem simbólica, eu vou explicar o que está acontecendo dentro desse conjunto, né, com elementos matemáticos. Então eu pego assim, ó, o meu conjunto A, aí eu explico. É um conjunto que só tem números x, tal que o meu número x seja maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. Então é só para te explicar quem vai ser os números que está dentro daquele conjunto. E como que eu só tenho números inteiros, né? Eu ponho, ó, vou mudar x, aí eu tenho que pôr assim, ó, pertencente aos naturais, tal que o meu x seja menor ou igual a 5 e maior ou igual a 1. Mas, professor, por que que você pôs esse pertencente aos naturais? Porque do 1 ao 5 eu tenho números, né, decimais, eu tenho números quebrados. Então eu tenho infinitos números do 1 ao 5. Então quando eu coloco que o meu x pertence ao conjunto dos números naturais, eu sei que eu vou usar só números inteiros aqui, inteiros e positivos. Então, ó, x pertence aos números naturais e ele é maior ou igual a 1, menor ou igual a 5, que são os números o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número 6 não entra nesse conjunto, o número 7 não entra nesse conjunto e nem o 0 entra nesse conjunto, porque não satisfaz a nossa linguagem simbólica, a nossa condição aqui de existência desse conjunto. Fora, né, essas três representações, às vezes vocês vão poder ver um símbolo que é assim, ó, vazio ou duas chaves sem nada dentro. Então esse símbolo, que é um círculo com um risco em cima, ou as chaves sem ninguém dentro, representa o que nós chamamos de conjunto vazio, que eu chamo, né, brinco em minhas aulas, que é a fome dentro da nossa barriga. Sempre está lá. Então, o conjunto vazio representa a ausência de elementos, ok? E quando eu tenho um conjunto que tem apenas um elemento, por exemplo, faço o conjunto B, que dentro dele só tem o elemento 7. Ele é um conjunto de um elemento e a gente pode chamar ele então de conjunto unitário. Por que unitário? Porque ele só tem uma unidade dentro dele. Ok? Beleza. Isso aí é o jeito que a gente representa. Se acostume com isso. Depois das representações, nós vamos para as relações. Então, nós temos as relações que nós chamamos de relações de
pertinência e nós temos as relações que nós chamamos de inclusão. Então, lembre sempre isso. Pertinência vem de pertencer. Então, eu uso o símbolo E, que significa pertence, ou E com o risco em cima, que significa não pertence. E quando eu tenho de inclusão, eu vou usar um C, que é o contido, ou um C com o risco em cima, que significa não contido. Ou eu leio contém e não contém. Então, quando eu tenho um conjunto, eu pego, por exemplo, aqui, ó, conjunto A, de novo, que são os números 1, 2, 3, 4 e 5, utilizado no exemplo anterior. Então, eu posso falar que ele tem 5 elementos, e esses elementos, ó, o 1 pertence ao A, o 2 pertence ao A, o 3 pertence ao conjunto A, o 4 pertence ao A e o 5 pertence ao A. O 6, por exemplo, não pertence ao A. Então, todas as vezes que eu estiver usando elementos, eu vou utilizar o E, porque é o pertencer ou não pertencer àquele conjunto. Daí, pegando o mesmo conjunto, né, o conjunto A, que são os números 1, 2, 3, 4 e 5, eu posso ter, né, outros conjuntinhos. Por exemplo, eu posso criar o conjunto B, que seja só o 1 e o 2. Posso criar o conjunto C, que seja o 4 e o 5. E posso criar um conjunto D, que seja o 6 e o 7. Aí eu vou comparar, então, se um conjunto está dentro do outro, ou seja, se os elementos de um conjunto cabem dentro do outro. Então, você pode ver que o 1 e o 2 do conjunto B estão dentro do A também. Então, eu falo que o B está contido em A. Ou posso ler assim, que o A contém o B, que é a mesma coisa, o B contido no A. Ó, o C também está contido no A. O A contém o C. Já o D não está contido no A. Por quê? Porque ele não está lá dentro. Então, sempre quando eu for usar inclusão, que é o contido, não contido, eu utilizo para quando eu tenho o quê? Conjuntos ou subconjuntos, que a gente chama de partes de um conjunto. Como é que eu sei se é o que é um conjunto ou subconjunto? Porque sempre ele vai estar aqui, ó, fechado por chaves. Então, como ele está fechado por chaves, eu vou saber diferenciar o que é um conjunto do que é um elemento. Ok? Simplesmente isso. Então, o que é essa palavra, professor, que apareceu ali agora bem no finzinho? Subconjuntos. Subconjuntos é quando eu pego um conjunto maior, como a gente pegou desde o início dessa aula, o A, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e a gente subdivide ele em conjuntinhos menores. Então, eu posso fazer um conjuntinho que seja só o número 1, então é o conjunto unitário do número 1. Posso fazer só um subconjuntinho que seja o número 2, conjunto unitário do número 2. Posso fazer um subconjuntinho lá na frente, lá, que seja o 3 e o 4, já não é mais um conjunto unitário. Posso fazer outro conjuntinho lá que seja o 1, o 2 e o 3. Então, eu posso ir fazendo vários subconjuntos, ou a gente chama de partes de um conjunto, ok? A partir disso aí, das subdivisões de um conjunto original. Partes de um conjunto, né? Isso aqui eu empolguei. Que às vezes a gente chama aqui, ó, P de A, partes do conjunto A. Então eu consigo descrever. Sendo a última das partes desse conjunto, né? A última aí, vamos pegar o A32, que seria o último, o conjunto vazio. Então eu posso ter todos os elementos aí combinadinhos e separadinhos e o conjunto vazio, sendo o conjunto vazio a representação
da ausência de elementos. Então, sempre o vazio vai estar contido em qualquer conjunto. Então, sempre o vazio ele está contido em qualquer conjunto. Por quê? Porque o vazio sempre está lá. Professor, como é que você sabia que o último de todos seria o vazio? Como é que você sabia que daria exatamente 32? Eu sabia que daria exatamente 32 porque eu determino as partes de um conjunto, né? Vou pegar a parte de um conjunto a partir da seguinte relação: 2 elevado a n, sendo n o número de elementos. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu conjunto A, ele tem 5 elementos, então eu pegaria 2 elevado a 5. Você faria a potência, né, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que você chegaria exatamente em 32. Então, você saberia que ele teria 32 partes de um conjunto. Isso aqui a gente consegue demonstrar essa forma fácil, fácil na aula aí, com análise combinatória. O 2 vem do número querer pertencer ou não pertencer a uma parte de um conjunto. Aí a gente pega 2, 2, 2, 2, por isso que a fórmula vira 2 elevado a n. Mas não se esqueçam dela, essa fórmula é bem famosa que vocês vão precisar. Beleza, visto tudo isso, ó, como que a gente representa, quais são as relações e como é que a gente acha esses subconjuntos, nós vemos então para as operações. Então, as operações nós temos o U para cima, que eu vou representar me chamando de união. Vou ter o U para baixo, que eu vou chamar de interseção, que é interseção. Antigamente o pessoal chamava de intersecção. As duas nomenclaturas estão certas, tá? Esse U que vocês estão vendo aqui não é o U de união, não, tá? Esse U aqui, às vezes vocês vão ver nas aulas ou nos exercícios, significa U de universo. Quer dizer que é o máximo aí que meus conjuntos podem estar dentro do universo deles. Mas no outro exemplinho vocês vão entender mais fácil, tá? Ignorem esse U por enquanto. Então, toda vez que eu falo em união, né, eu pegar o conjunto A e unir com B, eu vou juntar todos os elementos. Então, pensa de novo que eu tenho o meu conjunto A, vou pegar números menores, ó, 1, 2 e 3, e eu posso ter um conjunto B, que seja 3, 4 e 5. Então, se eu fizer a união B, juntar os dois, aí ele ficaria 1, 2, 3, 4 e 5, que a gente representa pintando ambos os círculos. Veja que eles foram representados, né, por diagramas. Então, a gente pinta os dois de modo que eu estou representando que eu estou unindo os dois. De outro modo, a interseção ou intersecção, né, é ver o que pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, a intersecção B seria o que tem dentro dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, você poderia ver que dentro do conjunto A e do conjunto B, o número 3 aparece. Então, a interseção dos dois conjuntos seria apenas quem? O número 3, que é o que pertence aos dois. Por isso, ó, que você pode ver que está pintado apenas a parte em que os dois se tocam, a parte que pertence aos dois ao mesmo tempo. Então veja que aqui eles não se relam, então não tenho que pintar. Aqui eles se tocam nessa parte, eu pinto aqui. Aqui o A está dentro do B, então todos os elementos dele é igualzinho ao do B, né? A esse, só esses, claro. Aqui é o contrário, todos os elementos de B estão dentro do A. Então eu posso falar até aqui que o A está contido no B. E aqui eu posso falar que o B está contido no A. E ali, um é igual ao outro, por isso que eu pinto tudo. Então veja que esse exemplo que a gente fez, 1, 2, 3, 3, 4, 5, poderia ser melhor representado por esse diagrama do meio aqui, ó, que é quando eu tenho dois conjuntos e eles só têm um elementozinho, pouca coisa em comum. Então ficaria assim, não é um dentro do outro, tá bom? Então vejam aí, separem aí o que é união de interseção. Então, união é juntar, interseção é ver o que pertence aos dois ao mesmo tempo.
Beleza? Depois disso aí, ó, eu trago para vocês de novo a noção do contido, ó. Quando o A está dentro do B, eu falo que o A está contido no B. Quando o B está dentro do A, eu falo que o B está contido no A. Se os dois não têm nada em comum, ou só tem pouquinhas coisas em comum, eu não posso falar que um está contido dentro do outro. Para ser contido, um tem que estar exatamente dentro do outro, todos os elementos, não só alguns, ou simplesmente nenhum, né? Então isso aqui não tem jeito de falar que um está contido no outro. Então veja que isso aqui eu estou representando para vocês com diagramas, tá bom? Aqui, ó, nós temos as operações de subtração. Então eu tenho a operação aqui, ó, A menos o B. Então se eu pegar o mesmo conjunto, né? O A é o conjunto um, 2, 3, por exemplo, e 4. E o B ser o conjunto. Opa, escrevi A de novo. E o B ser o conjunto aqui, ó, B, 1, 2, 7 e 8. Então, se eu fizer, por exemplo, A menos o B, quer dizer que eu vou retirar do conjunto A tudo que tem igual no conjunto B. Então, quem que é os caras que o B tem igual ao A? 1 e o 2. Então, se eu faço A menos o B, sobra só 3 e o 4. Então, seria a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, e sobrou só aqueles números que pertencem apenas no A, porque eu retirei o B inteiro. Então, sempre o A menos o B é isso. Eu retirar de um conjunto tudo que ele tem em comum com o outro. Então, veja, se o B estivesse dentro do A, se eu retiro ele, ó, retirei tudo, ficou aquele buraco. Se o B é maior do que o A, então eu retiro e não sobra nada. Então, mas essa representação aqui é a mais fácil de entender. Se eu faço, por acaso, B menos o A, que é o inverso, eu retiraria do B tudo que ele tem igual ao A. Então, sobraria aqui, no caso do B, ó, só o 7 e o 8, porque eu retirei o 1 e o 2, que é o que bate aqui com A. Então, eu retiro o que pertence aos dois ao mesmo tempo. E para finalizar, né, eu trago para vocês um resuminho bem rápido, né? Então, interseção é eu ver o que pertence aos dois. Represento assim. União é o juntar os dois. A menos o B, ou esse A barra B, é eu tirar de A tudo que tem em B. Então, é eu retirar esse pedaço. Na hora que eu retiro esse pedaço, sobrou só de cá. B menos o A é eu retirar de B tudo que tem igual em A. Então, sobra só o pedaço de cá. E tem uma nomenclatura bem rara de aparecer, que é esse A delta B. O A delta B, ou B delta A, significa que eu vou pegar assim, ó, A união B, veja que é igual esse desenho aqui, menos a interseção B. Ou seja, eu vou pegar a união menos a interseção. Vou pegar tudo menos o que pertence aos dois. Então sobra só essa parte aqui de fora, essa. Mas esse aqui é mais raro de aparecer. Mas caso apareça, vocês vão saber o que significa isso aí. Feito isso, pessoal, a gente fez toda a revisão. Como é que representa, quais são as relações, como que eu acho subconjuntos e as operações. Aí a gente tem alguns exercícios clássicos de subconjuntos aqui, né, e de conjuntos. Quais são os exercícios clássicos? Tem aqueles exercicinhos que você vai ter que falar para mim se pertence ou não pertence, está contido ou não está contido, mas isso é mais fácil, né? Porque aí você consegue verificar nas respostas aí da sua apostila, do seu livro, se você está acertando ou errando. Mas esses aqui levam um nível maior de abstração. Então veja só, num grupo de 20 brasileiros, 12 já foram para a Espanha e 15 conhecem Portugal. E 3 nunca saíram do Brasil. Aí ele pergunta para nós, né? Quantas pessoas viajaram para Espanha e Portugal? Mas fala, professor, fácil, quantas pessoas viajaram para os dois? É só somar, ó. 12 mais 15, pronto, ó, 27. Mas isso não faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque se num grupo eu só tenho 20 brasileiros,
Como é que 27 pessoas foram para a Espanha e Portugal? Está tendo 7 a mais. Se você somar tudo, você vai ver que você vai chegar no número 30, está ultrapassando muito mais ainda. Mas isso se dá, pessoal, porque quando a gente faz uma pesquisa, seria a mesma coisa da gente ter várias pessoinhas. Aí a gente pergunta para elas, por exemplo, quem aqui já foi para a Espanha? Aí essa levanta a mão, essa levanta a mão e essa levanta a mão. Aí você conta lá. Aí depois você pergunta, quem aqui já foi para Portugal? Aí essa aqui levanta a mão de novo. Então, às vezes, uma pessoa, ela pode ter ido em ambos os locais e levantado a mão mais de uma vez. É igual uma pesquisa que a gente faz em sala de aula. Ah, quem usa a rede social Instagram? Aí você levanta a mão. Aí passou um pouquinho, quem usa a rede social Facebook? Você levanta a mão de novo. Então, se eu somar o seu voto duas vezes, eu estou contando duas pessoas. Por isso que dá essa diferença. Então, para eu saber ao certo, o que eu vou ter que fazer? Aí vem aquilo que eu falei para vocês que eu ia explicar agora. Primeiro você faz um quadrado maior. Um quadrado maior você vai representar sendo o seu conjunto universo, que são o quê? As 20 pessoas. Então, o seu universo é 20 pessoas. Aí você vai ter um círculo, você vai representar por um diagrama, que são as pessoas que foram para a Espanha, e você vai ter um outro círculo que representa as pessoas que já foram para Portugal. Então você vai ver que no meio aqui, ó, tem a interseção, vai ser aquelas pessoas que foram para ambos os locais. As pessoas que levantaram a mão duas vezes na pesquisa. Aí você vai anotar as informações. Primeiro, eu lembro aqui que ele falou que 3 nunca saíram do Brasil. Então esses 3, eu anoto eles aqui no cantinho. Quer dizer que eles não fazem parte da minha pesquisa. Então, de 20 brasileiros, se eu subtraio 3, sobram só 17. Ou seja, dentro de tudo isso aqui, eu só poderia ter 17 pessoas. Mas a minha conta, se eu pegar aqui, ó, 12 mais 15, está dando 27. Logo, você vai pensar assim, ó, se eu deveria ter 17 pessoas lá dentro e a minha soma está dando 27, 27 menos 17, eu estou tendo 10 pessoas a mais. Então, essa diferença, essas 10 pessoas a mais, ou seja, veja o que eu fiz. Eu peguei e fiz aquele delta lá. Eu peguei a união da Espanha com Portugal para descobrir ali, né, a interseção, quantos que estão ali. Então, veja que eu vi que ultrapassou 10. Como ultrapassou 10, esses 10 vão ser as 10 pessoas que ficam ali no miolinho. São aquelas pessoas que foram tanto para a Espanha quanto para Portugal. Aí, se você pegar e acabar de ver, ó, quantos só foram para a Espanha, então? Duas pessoas. Por que duas? Porque se eu tinha que 12 pessoas foram para a Espanha, eu sei que 10 foram para a Espanha e Portugal, mas apenas duas foi só para a Espanha. E quantas pessoas foram só para Portugal? 5. Que seria a mesma coisa. Ó, veja que eu tenho o círculo branco. Dentro do círculo branco eu já tinha o número 10. Para chegar no 5, no 15, faltavam 5. Então eu consigo dizer para vocês com perfeição agora, ó, que 3 pessoas nunca saíram, 5 foram apenas para Portugal, 2 apenas para a Espanha e 10 foram para a Espanha e Portugal, que é o que pergunta o nosso exercício. Então a resposta vai ser o quê? 10 pessoas. Então sempre trabalhem com isso. Lembrem que não é simplesmente só somar. Vocês têm que fazer a lógica aí. Que lógica, professor? Que o número de pessoas sempre tem que ser igual ao número de votos aqui. Se o número de votos está excedendo, o que excede são as pessoas que votaram mais vezes. Beleza? Vou pegar mais um exercício. Exercício clássico aqui, ó. A mesma coisa, ó. Nós temos uma pesquisa, ó, x, y, z, x, y, x, z, y, z e x, y, z, onde cada letra representa uma rede social. E ele diz para mim aqui no enunciado, ó, que a pesquisa foi feita com 1.500 alunos. Então, quer dizer que se eu fizesse
o meu conjunto universo, a minha pesquisa não pode passar do somatório 1.500. Só que se eu somar isso aqui vai passar muito fácil de 1.500. Se eu só somar essas duas informações aqui, já passou. Então é onde que você vai lembrar disso, das pessoas que podem ir para mais do que um lugar, né? Usar mais do que uma rede social. Então você vai pegar aqui, ó, quantas pessoas utilizam as 3 redes sociais? 100 pessoas. Então você não vai começar o seu exercício a partir dos individuais. Você vai começar o seu exercício a partir da interseção. O que é a interseção? O que pertence a todos. Então, a interseção dos três é esse miolinho aqui, ó. 100 pessoas utilizam a rede social X, Y e Z. Aí eu vou começar a preencher as outras informações. Quantas pessoas utilizam somente Y e Z? Eu vou descobrir assim, ó. Eu pego a região que seria só do Y e do Z, ó, que seria essa região aqui que eu estou pintando em azul. E dentro dessa região eu já tenho o número 100 inscrito. Mas eu deveria ter quanto? Ó, 300. Então, se eu pego 300 menos o 100, sobram 200 aqui. Então, eu posso falar que 300 pessoas sim utilizam a Y e a Z. Mas dessas 300, 200 só utilizam as duas e 100 utilizam as três. Aí eu venho para o próximo. X e Z. Onde é que é o lugar do X e Z? É aqui, ó. Então, no lugar do X e Z, ó, que é essa interseção só dos dois, deveria ter 250. Mas já tinha 100 inscritos lá dentro. Então, vou colocar aqui quanto? 150. O que quer dizer que das 250, 100 usam as três, mas 150 realmente só usam as duas. E a hora que eu for subindo, ó, X e Y, que é só essa região aqui, ó. Só essa região devia ter quanto? Ó, 700. Mas eu já tinha 100 lá dentro. Então sobraram só quantos? 600. E aí você vai preenchendo. A hora que você for preencher o próximo, você vai ver que ó, o X tinha que ter 913 dentro dele. Mas é dentro do círculo X. Ó. Dentro do círculo X, vocês podem ver ó, que eu já tenho o 600, o 100 e o 150. Então aqui dentro eu já tenho ó, 850. Para chegar no 913, sobram só 63, porque é a soma de todos os números que tem que dar 913. Não que eu tenho que escrever o 913. Então, como que eu já tinha chegado nos 850, para chegar lá faltavam 63. Então, eu posso afirmar com toda certeza que apenas 63 utilizam a X. E para eu preencher os outros, pessoal, é o mesmo pensamento. Ah, quantos usam a Y? Ah, 1089. Aí você vai ver que dentro do Y já tem aqui, ó, 900, 600, com 100, com 200. Então aí você vai pegar, opa, 900 menos 1089 sobra 189. E o Z ali embaixo, você tinha o 618. Aí você vai ver que dentro aqui, ó, eu já tinha uma soma 450. Para chegar no 618, vai ser 168. Aí você preencheu tudo. Agora a gente vai para a pergunta. Observando esses dados, utilize o diagrama de Venn, foi o que nós fizemos, e crie uma estratégia para determinar o número de alunos que não utilizaram qualquer uma das redes sociais. Agora, simplesmente, o que você vai fazer? Você vai somar tudo, ou seja, você vai somar 600 com 100 com 200, porque você está somando o número agora certinho, você está somando ele duas vezes, com 150, com 168, com 189 e com 63. Aí você vai somar tudo e você vai descobrir quantas pessoas votaram na pesquisa. Aí esse resultado você subtrai de 1.500. Então se a gente somar rapidamente aqui, ó, eu venho aqui, ó, 0000, 8 com 9, 17, com 3, 20. Só vem 2. 2 com 002, com 5, 7, com 6, 13,
com 8, 21, com mais 6, 27. Então, 2. Só para ver se eu não errei, eu prefiro fazer assim, ó. 2 com 8, 10. 6 com 6, 12. Aí daria 27 do mesmo jeito. Aqui dá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1.470 pessoas, só que eu deveria ter 1.500. Então quer dizer que 30 pessoas, que é o que falta para o 1.470 chegando a 1.500, foram aquelas que não utilizam qualquer uma das redes sociais. Então, pessoal, esses aqui foram aqueles exercícios clássicos de conjunto que caem no vestibular, prova e tudo mais. O restante, as operações, representar, pintar, né? A gente chama de rachurar. Aí tem outras questões também que caem nisso aí. Mas as mais famosas foram essas que a gente fez, tá? Finalizo minha aula aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.